Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano. Então nós estamos aqui para mais uma aula de história, pessoal. Então hoje nós vamos falar a respeito do Renascimento e Humanismo, certo, pessoal? Mas é logo mais. Fala pessoal, retornamos aqui, professor Germano, Pastor Germano. Pessoal, nós estamos aqui hoje para mais uma aula de história e hoje nós vamos falar sobre o Renascimento e sobre o humanismo, certo? Então, deixa eu só compartilhar minha tela aqui com vocês para que vocês possam acompanhar também aí. Então, pronto, tela compartilhada, pessoal. Então, vamos falar hoje a respeito desse assunto aí, Renascimento e humanismo. Pessoal, por que renascimento, né? Então, primeira coisa que nós devemos entender. Então, os renascentistas, né? Eles deram essa ideia de renascimento justamente porque para eles a Idade Média foi um período de trevas. Então, no período que eles estavam vivendo, que era o renascimento, né? Eles estavam renascendo, ou seja, eles estavam meio que estavam mortos nas trevas e estavam renascendo novamente. Então é mais ou menos essa ideia, certo? Pessoal, claro que eu estou explicando aqui de forma didática para que vocês possam entender, certo? E o humanismo porque vai valorizar mais a questão do homem, do sentimento, certo? Da experiência, certo? Vai deixar as ideias aí mais teológicas, né? Teocráticas, teocentrismo, então vai se dedicar mais ao homem. Então nós vamos ver isso com melhor detalhe aqui a respeito das aulas, tá? Com mais na frente nas aulas. Então vamos lá. O que foi o Renascimento? Então o Renascimento, pessoal, ele vai ser um movimento cultural e artístico, certo? E ele vai surgir na Europa, né? Nos séculos 14 e 16. Então vai haver um grande interesse pelo que, professor Germano? Eles vão começar a estudar os seres humanos, né? O ser humano. Eles vão começar a valorizar mais a razão. Daqui a pouco nós vamos ver isso mais lá na frente. Vai trazer um resgate, pessoal, dos saberes da antiguidade clássica, né? Que nós estudamos aqui a Grécia e a Roma, né? Que mais? Eles vão produzir obras de arte, literatura e ciência com uma nova visão. Então, tudo isso daí, pessoal, com esse bolo todo aí, com essas coisas todas, o Renascimento também vai surgir o humanismo, certo? Que também vai ser um movimento intelectual, aonde o homem, pessoal, ele vai ser o centro, né, do conhecimento e da reflexão. Lembra lá que durante o período da Idade Média, pessoal, tudo girava em torno da igreja, tudo girava em torno de Deus, certo? Já no humanismo, no Renascimento, não. Agora as coisas giram em torno do homem, né? O homem que tem as respostas para tudo, certo? Nós vamos ver melhor, com mais detalhe, mais um pouquinho na frente. Tudo bem? Então, vamos lá. O que é o tempo? Que é tempos modernos? Então, a primeira pergunta que a gente precisa entender, né? Nós estamos saindo do período medieval, nós entramos agora no período moderno. O que é o tempos, né? O que são os tempos modernos, né? Então, eu coloquei aqui um conceito, ó. Quando falamos de tempos modernos, estamos nos referindo a uma nova época histórica que começou no final da Idade Média. Então, nós estamos aí caminhando, né? Saímos aí da Baixa Idade Média. Lembrando que a Idade Média ela é dividida em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Então, nós estamos saindo aí no final da Idade Média, ou seja, no final da Baixa Idade Média, que vai marcar muitas mudanças na Europa, certo? Então, tempos modernos por causa disso, que vai marcar mudanças, transformações, né? Vão surgir novas ideias filosóficas, mudanças na arte, na ciência. Vai ter o desenvolvimento do capitalismo, avanços nas navegações, o surgimento de estados modernos. Então, perceba que tudo está mudando, transformando, né? Então, o mundo não está mais... ele não está mais fixo, né? Ele não está mais parado, né? Então, o mundo está em transformação. Então, por conta dessa transformação do mundo, nós vamos entrar no período moderno. A palavra moderno, pessoal, também ela vem do latim modernus, né, que significa recente ou presente. O que se considera moderno na época. Então, era tudo aquilo que rompia com o passado medieval. Então, perceba que tudo que está rompendo com aquela ideia
de período medieval, então é considerado o quê? Moderno, certo? O que valorizava a razão e o progresso, então está valorizando a razão, está valorizando o progresso, então também é moderno. E colocava o ser humano como protagonista do mundo. Lembra que para tudo, pessoal, naquele período medieval, tudo girava em torno da igreja, girava em torno de Deus, né? Todas as explicações. Então agora o ser humano, ele é o protagonista, né? O homem é o protagonista. Então ele tem as respostas para as perguntas da vida. Então vamos lá. O humanismo e as origens do Renascimento. Então olha aí, o humanismo ele vai surgir primeiro na Itália, então anote essa informação, certo? Vou até esperar você pegar seu caderno e seu lápis. Pegou? Então anote essa informação aí, ó. O humanismo ele vai surgir primeiro na Itália, pessoal. Anote que essa informação é importante, vai estar na sua prova. Influenciou diretamente o Renascimento, certo? Então os humanistas, o que os humanistas eles faziam? Eles estudavam os textos antigos da Grécia e de Roma. Então, um termo bem interessante aqui em relação aos humanistas é o et fontes, né? Que eles vão começar a estudar os textos nas fontes. Eles vão pegar as fontes originais, os textos em grego vão estudar em grego, os textos na língua romana vão começar a estudar. Então, eles vão direto às fontes, né? Eles valorizavam a educação. Lembrando que nesse período aqui, pessoal, a gente está saindo aí da Idade Média, o pessoal era ignorante, o pessoal era analfabeto, então não tinha um conhecimento. Então por isso que eles vão valorizar a educação, né? Vão ter o pensamento mais crítico, né? Lembra que eu falei para vocês na aula que antigamente nas explicações da Idade Média, por que queimou uma lâmpada, né? Claro que uma lâmpada vai surgir mais na frente, né? Mas só para que vocês possam entender. Por que queimou uma lâmpada? Né? Foi porque Deus quis. Então isso era uma resposta da Idade Média, certo? A partir do humanismo, do Renascimento, não, as pessoas vão começar a ter um pensamento mais crítico. Não foi porque Deus quis. Então eu preciso examinar, preciso pesquisar, preciso analisar e observar para verificar se de fato foi porque Deus quis. Então nesse período também nós vamos ter mais liberdade de expressão, né? Então vai ter um clima de curiosidade, estudo e valorização da razão, preparou o caminho para o renascimento. Então o homem é mais curioso, o homem quer as respostas para tudo, ele não está mais aceitando simplesmente foi porque Deus quis, certo? Então o homem está mais buscando saber, conhecer, o homem está curioso. Então vamos lá, algumas características do Renascimento, pessoal. Então o Renascimento ele tem algumas características. Então o Renascimento ele tem as características do antropocentrismo, o racionalismo, o naturalismo, o individualismo e o resgate da antiguidade. Então nós vamos trabalhar cada um desses conceitos aqui a partir de agora. Então vamos lá. Primeira característica aí do Renascimento, então o antropocentrismo. Então o que significa antropocentrismo? Significa colocar o ser humano no centro do universo. Na Idade Média o centro era Deus, ou seja, teocentrismo, né? Já no Renascimento não, o foco vai ser para o homem, ou seja, o antropocentrismo. Então anote isso daí, pessoal, esses conceitos são importantes e vão estar presentes na sua avaliação. Segundo conceito aí, ó, o racionalismo, né? O que é o racionalismo, professor Germano? É a valorização da razão como forma de conhecer o mundo. Então, olha aí, ó, na Idade Média se aceitava-se as verdades com base na fé e na autoridade da igreja, né? Nada era questionado. Já no Renascimento, não. As pessoas vão passar a buscar explicações racionais com base na observação, na experiência e no pensamento lógico, certo? Então, isso daqui é um avanço, pessoal, certo? Porque antigamente as verdades giravam em torno da fé, né, e da autoridade da igreja, certo? E isso daí, pessoal, esse modo de pensar, ele vai abrir caminhos, né, para o avanço da ciência. Então, anote isso daqui também, que isso aqui é muito importante. Vamos lá, terceiro ponto, o naturalismo. Então, o que é o naturalismo? É o interesse em observar e representar a natureza tal como ela é. Na arte, isso aparece nas pinturas e esculturas que começaram a mostrar o corpo humano como realismo, paisagens naturais, detalhes da luz, sombra e profundidade, técnica da perspectiva. Os artistas estudavam autonomia, botânica, geometria para retratar melhor o mundo natural. Pessoal, vou explicar isso aqui de forma mais simples, né? No naturalismo, pessoal,
eles vão começar a dar mais ênfase, né, a justamente essa ideia do corpo humano, né, anatomia, botânica. Então, eles vão começar a pintar, porque na Idade Média se retratava muito as questões religiosas, né, e aqui não, aqui você que está começando a pintar, retratar na arte, nas esculturas, a parte do homem, né, a parte da mulher, enfim, anatomia, né, a botânica, enfim. O individualismo é a ideia de que cada pessoa é única e tem valor próprio. Na Idade Média, o foco era o grupo, igreja, comunidade e clero. No Renascimento, os indivíduos começaram a se destacar. Pintores, cientistas, escritores passaram a assinar suas obras e ganhar reconhecimento pessoal. Exemplo de indivíduos que se destacaram: Leonardo da Vinci, Michelangelo, Galileu Galilei, Maquiavel. Então, antigamente se valorizava mais o coletivo, né? Na Idade Média, por exemplo. Só um exemplo, tá, pessoal? De forma bem didática. Quem foi que pintou a Mona Lisa? Ah, foi a igreja. Não. A partir do Renascimento, se dá o crédito a quem? Ao pintor, Leonardo da Vinci, né? Então, ele vai lá e assina. Quem é a Mona Lisa? Não sei. É uma pessoa comum, certo? Então, está sendo pintada ali, está se valorizando o individualismo. E o resgate da antiguidade, então vamos lá. Os pensadores e artistas renascentistas se inspiraram nos textos, esculturas, ideias e modelos na Grécia e Roma antiga. Eles estudavam obras de filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles, escritores como Cícero e Virgílio, né? Isso era chamado de clássico. E essa busca ficou conhecida como o renascimento do mundo clássico. Então, eles começaram a trazer o resgate da antiguidade, pessoal. Lembra que para eles, né, os renascentistas, o período medieval do meio, né, o mundo antigo, medieval e o mundo moderno. Então, para eles, pessoal, o mundo medieval não se produziu cultura. Claro que nós já vimos isso nas aulas, mas na cabeça deles não se tinha cultura. Então, o que eles fizeram? Eles pularam o período medieval e foram para o antigo. Então, eles resgataram todas aquelas ideias, né, no mundo antigo, no mundo clássico, né? Então, eles resgataram essas ideias e fizeram deram um novo significado para elas. Certo, pessoal? Tudo bem? Então, nós vamos ficando por aqui. Essa foi a nossa contribuição aí, nossa aula de reforço sobre o Renascimento e o humanismo. Tudo bem? Então, nós vamos ficando por aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Fui.